Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores em todo o Brasil. Estamos aqui mais uma vez na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil, trazendo aos senhores aqui uma dica imbatível. Você que vai fazer o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nunca esqueça, olha aqui, ó, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nunca esqueça, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação, esta não será atingida. Olha só o que vai acontecer, você vai ser aprovado, será classificado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada o quê? Estabilidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Estamos aqui no tema de direito processual penal, no tema ação penal, trazendo uma dica imbatível. Mas eu tenho um recado aos senhores. Olha, nós temos aqui um curso online completaço, no valor de R$ 290. Professor, o que consta nesse curso online para auxiliar judiciário nível médio? É um curso completo, inclui questões da banca CESP, Sebrasp, né? Nesse curso online tem videoaulas de teoria e exercícios, mais 2 simulados só com as QS, só com as questões sonhadas realizadas pelos professores do curso, revisão final online e mais apostila em PDF. É muita coisa no valor de R$ 290. Então adquira aqui, detalhe, esse material é pós-edital, no www.lojadoconcurseiro.com.br. E também existe um outro pacote que é de conhecimentos gerais para todos os cargos. O que consta nesse pacote? Língua portuguesa, ética no serviço público, administração pública e poder judiciário, legislação, atualidades e redação. Videoaulas de teoria e exercício, mais revisão online, mais apostila em PDF, no valor de R$ 230. Olha só, eu convido os senhores também a fazer parte do nosso curso exemplo. Grande parte dos professores que estão aqui no curso online estão lá presencialmente no curso exemplo. Eu sou um que estou lá como professor no curso exemplo, porque o exemplo é a parceria aí, somos dois aqui, o curso exemplo presencial e quem mora em Belém, região metropolitana, e também o online para você que mora distante ou para você também que quer complementar. Eu quero fazer o presencial e quero fazer o curso exemplo. Vamos lá, aquele abraço, dá aquela força, aquele incentivo, porque sabe que a nossa aula é sucesso no mundo todo. Então, vá lá no site www.lojadoconcurseiro.com.br e adquira o material e eu quero te encontrar lá no curso exemplo presencialmente, tá? Muito bem. Olha só, anotem. Quando ocorre uma infração penal, é o Estado que exercerá o ius puniendi, ou jus puniendi, ou seja, o poder dever de punir. Vamos pensar rapidamente aqui. Rapidamente. Quando éramos crianças, não é como se fosse hoje, meus pais hoje em dia falecidos, né? Meu pai era militar, né, da aeronáutica, né, e ele era rígido, junto com a minha mãe também, eles só me olhavam, meu amigo, eu já me tremia todinho na base. Por quê? Porque eu sabia que o jus puniendi, o dever de punir, era dos meus pais em relação a mim quando eu era, né, pequena, era criança. Eles cuidavam de mim ali, o poder disciplinar, ele poderia aplicar a mim. A mesma ideia aqui na infração penal. Infração penal, você sabe que é um termo genérico, né? Quando se fala infração penal, está falando de crimes ou delitos e também contravenções penais. Então, quando se existe uma infração penal, o Estado, cabe a ele o dever de punir, tá certo? Aí vem alguns questionamentos importantes para que nós possamos enveredar no nosso assunto ação penal. Primeiro, o fato existiu que eventualmente leva a crer que é uma infração penal? Segunda pergunta, o fato existe? Esse fato é infração penal? É punido como infração penal? Desculpa, é enquadrado como infração penal? Ok, o fato existiu, o fato é infração penal. Terceiro questionamento, existiu o fato? É infração penal?
Quem são os responsáveis? Aí vem a ideia da responsabilização individualizada. Da ação penal, cada um responde na medida da sua culpabilidade. E aí, diante dessas informações, vem um outro questionamento. Em quais circunstâncias acontecer aquela infração penal? E, por fim, outros fatores que possam influenciar, né, ao final, no Estado, quando for exercer o seu jus puniendi, situações que possam agravar ou situações que possam diminuir, atenuar a pena deste indivíduo. Perfeito? Olha só. Vamos lá, continuando o nosso raciocínio inicial. Lembra que eu acabei de falar, é o Estado, cabe ao Estado o que, professor? Exercer o chamado ius puniendi ou jus puniendi. Cabe ao Estado punir aquele que eventualmente cometa uma infração penal. Perfeito? Então, em outras palavras, cabe ao Estado a persecutio criminis, o chamada perseguição do crime. Cabe ao Estado perseguir o crime justamente para saber, né, aí aquilo que nós falamos, os autores, as circunstâncias, a materialidade, tá? E essa persecutio criminis, ela se dá através, olha o macete, eu falo em sala de aula esse macete, né? O Estado vai ligar a webcam, olha o macete, o Estado vai ligar a webcam dele, vai ficar atento para ir atrás de quê? Webcam? Das circunstâncias, olha o macete da webcam, o Estado vai ligar a webcam. Por quê, professor? O Estado vai atrás das circunstâncias, vai atrás da autoria e vai atrás da materialidade dessa infração penal, tá? E existe uma fase pré-processual, ou seja, uma fase antes do processo, que é a fase do inquérito policial, que é a fase investigatória, que o nosso programa não trouxe essa fase, mas existe a outra fase, né, da perseguição do crime, que é a fase de ação penal. Tá? E aí, na fase de ação penal, ao final, o Estado sentenciará, através do Estado juiz, dizendo se haverá ou não haverá a pena para aquele infrator. Perfeito? Olha só como é que é interessante, só resumindo. Cabe ao Estado punir, ele vai fazer a perseguição do crime, fase pré-processual, e no nosso programa fase processual, e haverá ou não a pena. Perfeito? Muito bem. Vamos entender o que é ação penal, de uma forma bem rápida. Lógico que no curso online a gente vai esmiuçar, mas aqui é uma dica, É um direito de pedir a tutela jurisdicional relacionada a um caso concreto. Tá? Alguém lesionou aí o direito do outro, né, e está preconizado como um crime, e aí o titular da ação ele vai pedir ao Estado que o Estado venha a punir aquela pessoa que eventualmente cometeu o crime. Tá? Muito bem. Outro conceito interessante de ação penal seria o direito público subjetivo, que o Estado ou o particular, o ofendido. Aqui eu já trago uma informação muito importante. Falou em ação penal, nós temos, regra geral, 2 titulares. O Estado, representado pelo Ministério Público, tá? Que aí, no caso, ele vai entrar com a ação penal que chama-se denúncia. Por isso que se fala que a ação pública é o Estado que é o titular, e existe a ação penal privada, em que o ofendido é o ofendido aí, no caso, que vai entrar com a ação que é chamada queixa-crime. Isso é a regra geral, tá? Existem algumas exceções, mas essa é a regra geral. Recapitulando, o Estado ele entra com a ação penal pública, que é a denúncia. O ofendido, ou o particular, ou o querelante, ele entra com a ação penal privada, tá certo? Que é a chamada queixa-crime. Então, é o direito público subjetivo do Estado ou do particular, no caso querelante, de exigir do Poder Judiciário a aplicação da pena ao autor daquela infração penal, tá? Quem é o responsável para a resolução da lide penal? Quem é o responsável? Quem é que aplica o jus puniendi? O Estado. Fechou? Raciocínio está tranquilo nesse contexto.
Coloque QS, meus alunos sabem o que é QS em sala de aula. QS é questão sonhada, essa questão é fortíssima, a banca ama essa questão sobre o tema do artigo 395 do Código de Processo Penal, que ele fala o seguinte, que a denúncia ou a queixa, lembra que eu falei? Quem é que entra com a denúncia? Regra geral, Ministério Público. Quem é que entra com a queixa? Querelante ou ofendido. Será rejeitada quando, ou seja, o Estado juiz rejeitará quando for manifestamente inepta, quando faltar pressuposto processual ou condição para exercício da ação penal, ou quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Agora, olha essa informação importantíssima. São condições da ação penal a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade. Anote essa informação que é forte para cair na sua prova. O que é a justa causa? O professor faz mal com açaí? Faz mal com bacaba? Nem com bacaba, nem com açaí branco. Olha lá. O que é a justa causa? É a existência de suporte probatório mínimo para que a acusação seja recebida. Ou seja, a existência dos indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, a materialidade da infração penal. Isso é a justa causa. Tá? Muito bem. Titular da ação penal. Como falei aos senhores, temos o Ministério Público na ação penal pública ou o ofendido ou querelante na ação penal privada, tá? Vamos lá. Início da ação penal. O início da ação penal, ela começa como? Com a provocação do Poder Judiciário. Um dos princípios do Poder Judiciário é o princípio da inércia da jurisdição. Ou seja, a regra geral, o Poder Judiciário fica aguardando ser provocado. E, olha só, a nível de pena, de direito penal, a ação penal pública, quem é que provoca? É o Ministério Público, através da ação penal que se chama denúncia. E na ação penal privada, quem provoca é o ofendido, né, que ele entra com a peça chamada queixa-crime, também chamado, tá, esse ofendido de querelante. Muito bem. O artigo 41 do Código de Processo Penal, coloque QS nele, fala que a denúncia ou a queixa, o que ela vai conter? O que conterá a denúncia ou queixa? Ela vai conter, marque aí, a exposição do fato criminoso, né, para que o juiz venha analisar se realmente é ou não é um fato criminoso. E, lógico, todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Isto deve conter na denúncia ou na queixa. Tá? Recepção. Quando é que se diz que é recepcionado, né, aquele processo que o Estado vai admitir? É o momento em que acontece a chamada juízo de admissibilidade do Poder Judiciário, em que o Estado irá receber ou não aquela denúncia ou aquela queixa-crime, tá? Coloque QS no artigo 24 também, porque olha só, o artigo 24 do Código de Processo Penal, ele fala que nos crimes de ação pública, tá? Esta será promovida por denúncia do Ministério Público, tá? Mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do ministro da Justiça ou do representante do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então aqui a gente aprende logo que, regra geral, a ação penal é pública incondicionada, ou seja, independentemente de condição, o Ministério Público estando diante de indícios de autoria e materialidade da infração penal, essa é a regra dos crimes de ação pública condicionada. Homicídio, roubo e tal, vamos falar alguns exemplos. Mas existem outros que precisam da requisição do ministro da Justiça ou representação do ofendido. No caso aí, os crimes de ação penal pública condicionada à requisição ou à representação. Tá? E aí, por exemplo, a apropriação indébita, crime de ameaça, é um crime condicionado à representação. Tá certo? QS no artigo 100 do Código Penal. Professor, mas poxa, aqui é processo penal. Mas se faz necessário, a gente dá uma olhadinha no Código Penal. Ó. A ação penal é pública, regra geral, salvo quando expressamente a declara privativa do ofendido. Então,
Então, regra geral, ela é pública, a não ser que a lei diga que será privada, e aí, no caso, não será ação penal privada, será ação penal pública, será ação penal privada. Por exemplo, calúnia, injúria, difamação, entre outros, tá? Atenção, muita atenção, na rejeição ou no recebimento pelo juiz já existirá prestação jurisdicional. Então isso é interessante, tá? Se o juiz receber a denúncia ou a queixa-crime ou se eventualmente lhe rejeitar, já haverá a prestação jurisdicional do Estado. O juiz ele está autorizado a rejeitar a denúncia por falta de lastro probatório mínimo que demonstre a idoneidade e a verossimilhança da acusação. Perfeito? Muito bem. Ação penal, só para a gente confirmar, que já falamos isso, né? Ela pode ser o quê? Ela pode ser pública incondicionada, em outras palavras, não precisa de condição nenhuma para que o Ministério Público, já estando diante de indícios de autoria e materialidade da infração penal, entre com a denúncia, ou, no caso, aí, o delegado, estando diante de indícios de autoria e materialidade da infração penal, já inicia as investigações. E existe ação pública condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça, né? E também a ação penal privada, que é aquela em que o querelante é o titular da ação penal. Muito bem. Vamos falar só um pouquinho da ação penal pública incondicionada? Incondicionada é o quê? A maior parte dos crimes previstos no Código Penal são de ação pública incondicionada. O Ministério Público não está sujeito a implemento de qualquer condição. Mais uma vez, estando diante de indício de autoria e materialidade da infração penal, o Ministério Público está autorizado a entrar com essa ação, tá? Muito bem, exemplo rapidamente de crimes que levam à ação penal pública incondicionada. Lá no direito penal, homicídio simples, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos, é ação pública incondicionada. Matou alguém, não importa, pode ser a pessoa que talvez mais não benquistas pelo bairro, mas será investigado, tá? E se descobrir o autor, será denunciado. O roubo também, né, subtrair para si coisa alheia, subtrair para coisa alheia móvel para si ou para o trem, para terceiro, mediante grave ameaça ou violência, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência, com pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, também é uma ação pública incondicional, tá? Muito bem. QS no artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não foi intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer a chamada denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elemento de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal, tá? Então, regra geral, isso aqui é chamada ação penal privada subsidiária da pública. É quando, no prazo legal, o Ministério Público não entra com a ação cabível, tá? Muito importante esse tema, coloque QS. Mais uma vez, não esqueça, eu aguardo vocês para juntos fazermos aqui, realizarmos o nosso curso online. Eu sou professor, assim como um grupo de professores na loja do concurseiro, no valor de R$ 290. Você pode comprar no cartão de crédito, é muito tranquilo. Você vai ter o pacote completo, auxiliar judiciário nível médio. Vai incluir questões da Banca CESP e Sebrasp, videoaula de teoria e exercícios, mais 2 simulados. Eu vou elaborar só as QS, Ctrl+C e Ctrl+V mental, mais revisão online, mais apostila em PDF. Todos os professores vão elaborar as matérias. E também tem o curso online aqui para conhecimentos gerais para todos os cargos. Aqui existirá matéria de língua portuguesa, ética no serviço público, administração e poder judiciário, a legislação, atualidades e redação. Valor R$ 230, os 2 cursos pós-edital. Aqui terá videoaula também, teoria e exercício, revisão online e apostila em PDF. Perfeito? Vamos ver como pode ser cobrado na prova? Olha só, o nosso aí representante da loja de concurseiro. Questão 1, Banca CESP, ano 2014. Se tratando de crimes de ação penal pública incondicionada, em nenhuma hipótese será permitido ao ofendido intentar ação privada. Olha,
Palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Cuidado, hein? Não estou falando 100%, estou falando quanto? 99%. Tá? Acabamos de ver que existe ação penal privada subsidiária da pública. É aquela em que o Ministério Público não intenta a ação. Cuidado! O Ministério Público está inerte, na inércia do Ministério Público, ele não fez nada. Na inércia do Ministério Público, aí sim é possível entrar com a ação penal privada, subsidiária da pública, tá? Então está errada essa assertiva, porque é possível sim, não como regra, mas como exceção, na inércia do Ministério Público entrar com a ação penal privada subsidiária da pública. 2. Banca CESP, ano 2014. Acerca do inquérito policial, da ação penal e da competência, julga os próximos itens. Em virtude do princípio do indúbio pro societae, o juiz não está autorizado a rejeitar a denúncia por falta de lastro probatório mínimo que demonstre a idoneidade e a verossimilhança da acusação. Certo ou errado? Errado, porque o indúbio pro societae, na verdade, ele impera mais ali para o Ministério Público. O Ministério Público, ao denunciar, ele usa ali o princípio de indúbio pro societae. Indúbio, né, em prol da sociedade, vamos fazer. Existe ali o lastro mínimo, tudo bem. Mas se o juiz entender que não tem a verossimilhança da acusação, não tem a idoneidade, não tem a justa causa, ele com certeza poderá rejeitar. Perfeito? Questão 3, Banca CESP, ano 2015. Acerca da ação penal e suas espécies, julgue os itens seguintes. Em se tratando de crime que se apura mediante ação penal pública incondicionada, havendo manifestação tempestiva dentro do prazo do Ministério Público, pelo arquivamento do inquérito, faculta-se ao ofendido ou ao seu representante legal a oportunidade para ação penal privada subsidiária da pública. Certo ou errado? Errado. Por que está errado, professor? Porque aqui ele não diz que o Ministério Público ficou parado, ficou inerte, não intentou a ação no prazo correto. Né? Aqui ele fala que o Ministério Público ele se manifestou dentro do prazo, só que ele se manifestou pelo arquivamento do inquérito policial. E aí, meu amigo, se ele se manifestou pelo arquivamento do inquérito policial, não cabe ao particular. Aí, né, a ação privada, a penal privada subsidiária da pública. Vamos fazer um raciocínio um pouquinho mais além? O Ministério Público pediu arquivamento do inquérito. O juiz entende diferente. E aí? Vão os dois para o tatame? Claro que não. O que vai acontecer? A decisão será do Procurador-Geral da Justiça. PGJ, no caso, ou PGR, né? Procurador-Geral. E aí o que acontece? Basicamente, ele tem 3 posições a tomar. Ou, se ele entende pelo arquivamento, ele vai ratificar o arquivamento e o juiz terá que arquivar. Ou então ele mesmo faz a denúncia, ou ele vai designar outro órgão do Ministério Público para que faça a denúncia. Perfeito? Tranquilos? Muito bem. Questão 4, acerca da ação penal e suas espécies, julgue os itens a seguir. A legitimação ativa para a ação penal e a definição de sua natureza decorre da lei, sendo de regra ação pública, salvo se a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Perfeito, nós vimos aqui no nosso resumo, regra geral, a ação ela é pública mesmo, tá? Está lá no artigo 24 do Código de Processo Penal e no 100 do Código Penal. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do Ministério Público ou de representação do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. E o artigo 100, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Questão de número 5, Banca CESP, ano 2014. Julgue o índice subsequente à luz do disposto no Código de Processo Penal e do entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da ação penal, do processo comum, do Ministério Público, das citações e das intimações. A justa causa é uma das condições para o exercício da ação penal, correspondente à existência de suporte probatório mínimo para que a acusação seja recebida e se dê prosseguimento ao processo. Certo, errado? Perfeito, com certeza. É uma condição, sim,
Inclusive, se não tiver justa causa, o juiz pode rejeitar esta ação penal. Futuros servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, finalizamos essa dica. Espero que você goste dessa dica, dê um like aí, faça um bom comentário e não esqueça do seguinte, sabe o quê? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, não te importa com o teu passado, não te importa com outros concursos, eventualmente, que você não foi aprovado, classificado. Este é o teu concurso, este é o concurso da sua aprovação. Aguardo você que de Belém, região metropolitana, lá no curso Exemplo, sou professor presencial. E aos senhores que são de tão longe, estamos aqui no curso online. Professor Valnei Oliveira, vulgo sucesso no mundo todo. Um abraço, sinta-se abraçados e até o nosso encontro presencial. Aquele abraço.